Na gravação, né? Muito bem, bom dia para todo mundo, graças a Deus. Voltamos, né? Presencial, estudo bíblico. Faz tempo, né? Mas agora estamos aqui de volta. Hoje num formato um pouquinho diferente e também trazendo um pouco temas diferentes para a gente poder conhecer e falar mais a respeito das coisas do mundo espiritual, né? Deixa eu só alternar aqui para aparecer para vocês um formato melhor do que tem, né? Vamos ver se eu consigo. Teoricamente, vamos lá. Deixa eu ver como que está aparecendo aí para vocês. Foi? Foi. Então deixa eu voltar aqui. Nessa proposta para o ano de 22, a gente vai continuar tendo os nossos estudos bíblicos, obviamente, mas a gente vai falar de temas talvez menos teológicos e mais práticos da nossa vida cristã. Tá? Mas obviamente que tudo isso pautado no que diz as Escrituras, no que fala a palavra de Deus para a nossa vida, porque no século XXI a gente percebe que tem muitos temas e muitos desafios para nós como cristãos. Tá? Se nós pensarmos na realidade da vida cristã no geral, o cristianismo está passando por uma transformação muito significativa e o que eu tenho observado e estudado mostra que a gente passa por um momento onde muitas questões, muitos questionamentos começam a, não vou dizer incomodar, mas começam a trazer muita reflexão. O primeiro deles, que é inclusive uma das questões que a gente tem aí no nosso dia a dia, é a famosa pergunta do que é a verdade. Até vou colocar aqui um apontador para acompanhar, né? Hoje, com tantos movimentos, a filosofia como um todo, ela já questiona o que é a verdade, porque antigamente se falava muito em verdades absolutas e a humanidade já começa a entender que não existe uma verdade absoluta, existe a verdade que a gente quer. Tá? E isso é um movimento que já vem sendo percebido, principalmente na academia, né, no mundo universitário, muitos pensadores já começam a discutir se a verdade ela é única e absoluta, e muita gente começa a dizer que ela não é única nem absoluta, mas ela é simplesmente um ponto de vista de algo que se observa de fora. E nós sabemos que a gente tem uma questão com a verdade, né, Marquinhos? Né? Então, assim, esse é um desafio atual, porque se você pensar, né, no dia a dia, muita gente começa a dizer que a verdade é aquilo que você acredita que seja. Você acredita que é dessa forma, então é verdade. Se você não acredita, não é verdade. Esse é um desafio atual. Outro desafio atual que nós temos está muito relacionado com ciência e fé. Isso não é atual, obviamente, né? Isso já é uma briga que vem de longe, briga entre aspas, né? Mas com tantos avanços científicos que a gente vem percebendo no nosso dia a dia, esse é um tema atual e é um desafio de como que a gente concilia as nossas crenças, as nossas convicções com os avanços científicos que a gente vem capturando no dia a dia. Vou dar um exemplo bem simples, bem prático, né? Quando a igreja, lá no primeiro século, pensava a respeito da encarnação de Cristo, né, quando Cristo, né, encarnou na forma humana, nascendo através de Maria, vindo a esse mundo, a igreja tinha um pensamento muito simples a respeito dessa encarnação. E eles não tinham muitas questões, muitos questionamentos para ficar discutindo a respeito disso. Só que aí a ciência avançou e a gente hoje discute questões de genética, de DNA, né? E aí como que a gente explica a questão da encarnação do ponto de vista genético?
que DNA que Jesus tinha, né? Ele tinha, né, um DNA humano, mas não existe DNA divino. Como que a gente concilia essa questão da divindade de Jesus do ponto de vista genético? Temos dois especialistas aqui no grupo, né? O Luiz e o Rodrigo, né? Que entendem bastante dessa questão de saúde, né? Como que a gente concilia a encarnação, né, de Jesus com a questão genética? Porque se ele veio na forma humana, ele tinha um DNA. E como que era esse DNA? É possível? Vocês estão percebendo a complexidade do tema, que há 2000 anos atrás ninguém ia pensar nisso, mas hoje se conversa sobre isso e pergunta, mas como que era o DNA de Jesus se ele era Deus e homem? Como que concilia essa questão? É curioso, né? Mas talvez isso seja um pouco distante do nosso dia a dia. Mas são temas que se levantam para trazer reflexão, para trazer desafio. Como que a gente concilia essa questão bem simples do DNA e da encarnação de Jesus? Um outro tema, né? A gente viu de muitos estudiosos cristãos colocando a Terra como um planeta extremamente jovem. Cristãos, né, que estudaram aí, né, a formação da Terra, no passado, tá? Não estou falando de hoje, estou falando no passado, acreditavam que a Terra tinha 6.000 anos. Mas se a gente olhar a ciência, a própria arqueologia, geologia, esse fato de uma Terra muito jovem parece ser algo extremamente impossível, porque existem evidências de que a Terra tem muito mais tempo que 6.000 anos. Então, como que a gente concilia essa questão de parecer que a gente tem uma Terra jovem de 6.000 anos ou 7.000 anos, né, com uma evidência que aponta isso para milhares, milhões, talvez? Então, como que a gente coloca? Essas questões de ciência e de fé, elas ficaram muito mais complexas. E como cristãos, a gente precisa pensar um pouco nisso, porque isso afeta, direta ou indiretamente, a forma como a nossa, né, chamada nossa cosmovisão, né, a forma como a gente olha a própria realidade, né? E são exemplos que a gente tem da questão de ciência e fé, mas não para por aí. Se a gente pensar, por exemplo, em religião e espiritualidade, a gente tem um tema extremamente complexo aqui, né? Uma pergunta que deve surgir em todo momento é: existe uma religião mais certa do que a outra? Por que é o cristianismo e não outra religião, né? E precisa de religião, porque tem gente que vai dizer que não precisa mais. A gente já vive num momento onde você desenvolve a sua própria espiritualidade sem depender da religião, sem depender de alguém dizendo para você o que é certo e o que é errado. Além disso, a gente vê que existem algumas religiões que são possíveis de você conciliar algumas coisas. Mas a religião cristã, ela quase não concilia com nada. Se a gente pensar, não dá para conciliar, por exemplo, a religião cristã com uma religião oriental. Elas têm muitos pontos que são completamente incompatíveis. E como que a gente discute, reflete e pensa nessas questões, né? Então, são temas que hoje falar de fé, com um mundo complexo como a gente vive, né, com outras religiões crescendo também e ganhando mais adeptos, vamos dizer assim, né? Como que a gente fala sobre esse tema de forma respeitosa, mas ao mesmo tempo tendo o clareza e entendimento a respeito daquilo que a gente está falando, né? Então, é um outro desafio, né? Outro desafio que a gente tem é a questão do homossexualismo, né? A gente sabe que o mundo já vem discutindo isso, a sociedade como um todo vem mudando pontos de vista, né? Antigamente, né, há décadas atrás,
né? O homossexualismo era até ilegal, era criminoso. Hoje a gente já tem leis que protegem e que trazem aí esse tema como um tema importante para a sociedade. Como que a gente lida com essa questão? Né? Como que a gente lida com a questão de transição de gênero? Né? Como que a gente lida com os temas de LGBTQIA+, né? Como que a gente discute essas coisas? Tudo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico. Né? Mas não é algo que a gente foge, né? Ela está aí. Né? Os filhos são impactados com esse tema, com os amigos, na escola, na TV, né? Nas artes. Então não dá para a gente fingir que não existe, né? É um tema real e a gente precisa pensar um pouco a respeito, né? A gente também tem a questão das drogas, né? Vai chegar um dia, acredite, vai chegar um dia que todas as drogas vão ser lícitas. Vai chegar um dia que isso vai acontecer, é fato. Né? Essa discussão ela não é de agora. Né? O grande momento que a sociedade discute é o quando isso vai acontecer. Né? E eu tomo a liberdade de falar porque, além de cristão, além de estar aqui na igreja, né, eu ouço colegas na universidade, né, como professor, pensando a respeito de que será que está na hora de olhar para as drogas não como um ponto de vista de legal ou ilegal, mas de quando que a gente, e isso é a fala deles, né, quando que a gente normaliza essa questão das drogas. Né? Se você pensar, a bebida alcoólica, né, nas décadas de 30, 40, 50, era um problema. Né? Era ilegal, você não podia vender. E chegou o momento de dizer, não, vamos legalizar. O cigarro aconteceu a mesma coisa e por aí vai. Então, como que a gente aborda essa questão das drogas? Né? Do ponto de vista cristão, do ponto de vista espiritual, é um tema atual. Né? Você acha que você é a favor, você é contra? Né? Como que você se posiciona como cristão quando a gente discute esse assunto? Outra coisa que a gente tem é, né, que é uma realidade, né, como que a gente lida com o segundo casamento, porque as pessoas estão se divorciando, casando novamente, fora, mas também dentro da igreja. E como que a gente trata desse assunto? Como que a gente reage, entre aspas, né, não no sentido negativo, mas no sentido de refletir sobre esse fato, né? Talvez se a gente pegar uma coisa muito literal, muito ipsis literis, né, muito no pé da letra, a gente pode dizer, não pode casar de novo, casou uma vez só. Né? Mas não é o que está acontecendo, a gente precisa refletir, discutir do ponto de vista bíblico o que a gente faz com esse tema. Outra situação bastante atual são as novas configurações familiares. Né? Não existe mais a família tradicional. Ela não existe. Ela é um ponto de vista que já passou. Né? E quem, não vou dizer que foi ele que fez isso, mas se você pensar na própria família de Jesus, né, a família humana de Jesus, não era uma família tradicional. Pensa aí. Né? José não era pai de Jesus. Né? E ele sabia que não era pai de Jesus. José sabia que não era pai de Jesus. A gente vai falar disso mais na frente, mas Jesus não tinha uma família tradicional, porque ele não era 100% humano. Tá? Mas se a gente pensar em toda a história da Bíblia, com os homens casando com mais de uma mulher, tendo concubinas, você já vê que a configuração familiar que a gente imagina de marido, esposa, filhos e por aí vai, ela nunca foi tradicional, ela sempre teve variações. E hoje essas variações elas já são aceitáveis, né, do ponto de vista social. Então, falar de famílias com duas mães, falar de famílias com dois pais, falar de trisal, são coisas que a gente ouve no dia a dia. E como que a gente reflete e aborda sobre esses temas, né?
Outra questão que a gente tem é a própria questão do céu e inferno, né? Tem gente que hoje diz que não acredita mais em inferno, né? O inferno é uma ideia que dificilmente pessoas, não vou dizer que isso é comum, mas as pessoas começam a perguntar, será que realmente existe o inferno? Porque com tanta coisa ruim que acontece nesse mundo, será que tem um lugar pior ainda, né? E da mesma forma como as pessoas não querem mais acreditar na existência do inferno, tem muita gente que acha que o céu é só um estado mental, não existe de verdade. Até pela questão da própria religiosidade, porque se você pensar, né, cada religião tem a sua definição de céu e inferno. Então essas coisas ficaram bastante relativas. Inclusive, tem aqueles que acreditam que não tem vida após a morte. Morreu, acabou. É matéria que desintegra, transforma e ninguém sabe o que tem de lá para frente, né? Então, são questões que existem e elas não param por aí, né? Outra coisa que até o próprio IBGE capturou no último censo é o chamado fenômeno dos desigrejados. Essa palavra está entre aspas, porque na prática ela não existe. O último censo do IBGE detectou que existe um extrato, né, uma fatia da sociedade que não se identifica mais com a fé cristã. Não a fé cristã, mas não se identifica mais com a instituição igreja. É isso que eu quero dizer. Então, essas pessoas, elas mantêm as convicções cristãs segundo o seu próprio ponto de vista, mas não se conectam com nenhuma instituição cristã, seja ela católica, protestante, evangélica, o que quer que seja. Então, esse é um fenômeno chamado fenômeno dos desigrejados. Essa palavra não existe, por isso que ela está entre aspas, tá? E a expectativa, inclusive, do censo mostra que mais pessoas vão começar a entrar dentro desse fenômeno, de dizer, não, eu sou cristão, mas eu não acredito na igreja, eu não vou a igreja nenhuma, eu acredito em Jesus do meu jeito, né, faço as minhas orações em casa, né, procuro andar aí segundo o que é certo, e acabou. E ainda assim essas pessoas se dizem cristãs, porque elas se identificam dessa forma, só que não associadas a nenhuma igreja específica, né? Outro ponto também que a gente tem é a própria questão de anjos e demônios. Se você pensar do ponto de vista psicológico, né, a psicologia não acredita que existe anjo ou demônio. Minha filha está fazendo psicologia, de vez em quando a gente bate um papo, né, e ela ouve o que os professores falam, né, e muito é a própria mente, né? Aliás, já começa a se discutir, será que existe alma? Né? De novo, temos dois especialistas aqui dentro, né? Que vai ser uma reflexão bem profunda, porque se tudo é conexão mental, né, como que a gente reage? Uma vez eu estava conversando com um sociólogo e ele comentou que viu um estudo, ele infelizmente não me disse a fonte, então eu estou simplesmente reproduzindo uma fala que eu ouvi. Tá? Ele disse que existe um estudo, mas vocês podem dizer se é fake news, né? Que existem algumas bactérias no nosso corpo que estimulam inclusive as nossas vontades. Quando você tem vontade de chocolate, às vezes existem organismos, né, dentro do nosso ser que causam reações que fazem com que você tenha desejo. Então não é que você teve o desejo, é que teu corpo produziu aquilo e foi para a tua mente. Então essa questão começa a se discutir, existe realmente livre-arbítrio ou a gente é apenas um produto de reações químicas que vão produzindo efeitos no nosso corpo? Eu estou daqui vendo a cara de vocês e está muito engraçado. Eu estou vendo a cara de vocês imaginando, meu Deus do céu, para onde que a gente está indo?
Mas, gente, essa é a realidade que nós estamos. Faz sentido para vocês? Esses temas são temas que estão aí. E você também está aí. Eu também estou aí. E a gente tem filhos que estão crescendo, a gente tem filhos se tornando adultos, que vão tocar suas próprias vidas, filhos que vão nascer. E esses temas são apenas exemplos do que a gente pode refletir. Por isso que eu coloquei aqui um etc, etc, etc. Então, para esse novo momento do nosso estudo bíblico, como eu falei, a gente talvez vai ficar menos teológico, tá? Muito menos preocupado com geografia bíblica, com data de quando o livro foi escrito, cultura de séculos atrás, e vamos pensar um pouco nessas questões e tentar trazer uma perspectiva espiritual, cristã, para essas questões. O bom é que não tem uma resposta binária, digamos assim, né? Sim ou não, certo ou errado. O que tem um pensamento que está sendo desenvolvido, porque hoje a igreja, de uma forma geral, não tem todas as respostas para essa questão. Isso é algo que a gente está buscando entendimento, né, do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista espiritual, para que a gente traga para o corpo de Cristo, né, uma resposta que vai de encontro com aquilo que está na palavra, e não apenas uma interpretação nossa, algo que a gente acredita que tem que ser, mas que amanhã pode cair por terra, porque muda-se a cabeça, muda-se as ideias. Então é isso que a gente tem bastante preocupação. Vai ser um trabalho que, né, não são somente esses temas, e não necessariamente esses aqui, eu trouxe apenas para a gente refletir mesmo, mas é um trabalho que a gente acredita que é importante, como igreja, a gente pensar, falar, discutir e refletir a respeito. Amém? Pastor Júlio, quer fazer algum comentário sobre esses temas? A gente falou rapidamente no final do culto, né? Então eu trouxe aqui um pouco do que eu capturei da nossa conversa. Acho que evolução acho que sempre é interessante também. Evolução, muito bom. Então acho que é um bom ponto de partida, inclusive, né? Porque acho que tudo deriva dessa questão do homem, né? Pessoal, antes de seguir, eu queria fazer um exercício com vocês. A gente tem mais 4 minutinhos. Não, é 10:10 que acaba. Então a gente tem 14 minutinhos. Queria fazer um exercício com vocês. Hoje a gente vai começar falando a respeito da Bíblia. Não da Bíblia livro, como a gente já fez no passado, mas da Bíblia como verdade, né, que nós acreditamos. E eu queria que vocês entrassem, né, nesse QR Code ou naquele link com o celular de vocês para a gente responder 3 perguntas. Quem quiser, quem puder. Coisas importantes. Não é identificado, ninguém vai saber que foi você. Ninguém aqui vai rastrear, monitorar você. Não vai salvar nada no teu celular, então não se preocupe com espaço, com nada dessas coisas. Mas tem 3 perguntas que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Então, entrem, respondam essas 3 perguntinhas. Daqui a pouco a gente vai ver o resultado dessas perguntas. Mas enquanto você está acessando aí, eu coloquei essa chamada sobre a Bíblia, início e fim de muitas polêmicas. Porque essa é a grande verdade, tá? Se tem um livro que é extremamente polêmico para a humanidade de uma forma geral, é a Bíblia. Acho que se nós fôssemos cristãos e não tivéssemos a Bíblia, a coisa seria bem diferente, tá? O fato de termos um livro chamado Bíblia traz em si só, né, muitas polêmicas, muitos questionamentos, e a forma como a gente entende a Bíblia é sempre o melhor
caminho para a gente pensar em qualquer discussão. Então, como que a gente entende a Bíblia? Tem 3 perguntinhas, eu vou até parar aqui um pouquinho e abrir a tela. Tem 3 perguntinhas que eu deixei para vocês. Vamos ver o que a gente tá vendo aqui de resposta. Tá? A primeira pergunta é o que é a Bíblia? Então, vamos respondendo. Então, segurança, caminho, amor, propósito, guia, norte, sentido de direção, fonte. Né? Então, vamos ver se vai entrar mais alguma resposta. Então, a primeira pergunta, né, o que é a Bíblia para você? E aqui não tem pergunta certa, aliás, resposta certa nem resposta errada. Tá? É o que você entende, como você entende, é a tua percepção. A Bíblia é para o homem, né, verdade, amor, caminho. Então a gente vê aqui 3 palavras ganhando bastante menções, né, citações. Caminho de Deus, propósito, guia, segurança. Muito bem. Essa é uma pergunta bastante honesta, né? E que se nunca fizeram para você, talvez você já fez para você mesmo, né? O que é a Bíblia? O que ela representa? Não o que ela representa, mas o que ela é como livro, né? Para alguns a Bíblia é uma obra literária. Acabou. E é engraçado porque não está errado. Porque se ela é um livro, consequentemente ela é uma obra literária. Não está errado pensar. Talvez a questão aí seja simplesmente reduzi-la meramente a uma obra literária. Porque certamente ela é muito maior do que isso. Né? A segunda pergunta está relacionada a por que você pensa assim? Né? Se você disse que era o caminho lá atrás, por que você pensa dessa forma? Né? Por conta dos ensinamentos, dos testemunhos, porque eu sou cristão. Né? O que a Bíblia é e por que você pensa nela desta forma? E aqui tem 2 conexões interessantes, porque às vezes é fácil responder o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ótima resposta. Mas a pergunta mais curiosa é por que você pensa que ela é isso? Você tem evidência? Você tem opinião? Você tem algum fato que confirme isso que você acredita? Né? Porque quando você diz estou gripado, é minimamente porque você tem algum sintoma que diz eu estou gripado. Ninguém acorda um dia de manhã e fala estou gripado, né, respirando saúde. Você tem evidências para dizer estou gripado. Que evidências que você tem para pensar na Bíblia como você pensa? Né? E a terceira pergunta é, falando sobre a Bíblia, sobre o conteúdo, quanto que você crê de 0 a 100, quanto que você entende e quanto que você concorda? Essa aqui era a pergunta que eu tinha mais interesse em ver. Né? Porque a gente pode continuar respondendo, tá? A gente crê bastante, entende pouco e concorda mais ou menos, digamos assim. Vocês estão vendo que curioso, né? É uma amostra bem legal aí de opiniões. Ó. A gente crê bastante, mas entende pouco e concorda mais ou menos, né, com a Bíblia. É legal. Lá na frente depois a gente vai repetir esse exercício e vamos ver se mudou alguma coisinha aqui, né? Será que a gente vai crer menos e vai entender mais? E é engraçado, porque tem gente que acha que porque entende muito, acredita pouco. Né? Porque eu sei bastante, mas tem muita coisa que eu não acredito. Gênesis. Né? E concordar, né? Aqui a gente está até concordando bastante, mas talvez em outros grupos esse concordar aqui seria bem pequeno.
Vou parar aqui um pouquinho e vamos voltar então para o nosso material, né? Antes da gente iniciar, tem uma questão aqui que eu gostaria de trazer como referência para vocês, tá? Isso aqui foi extraído do Manual Bíblico de Halley, tá? Porque às vezes a gente fica imaginando as datas, foi o ano 1135 antes de Cristo. Acho que é importante que todos saibam que as datas que você vê em qualquer Bíblia de estudo são sempre datas aproximadas. A gente não consegue dizer se foi exatamente naquele ano, por uma série de fatores, né? O próprio calendário gregoriano ele tem uma falha, né, de alguns anos. Então, o ano que Jesus nasceu não é necessariamente, né, o ano zero, o ano primeiro. Ele tem aí uns 4 ou 6 anos de diferença. Então, tem problemas nesse calendário. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é que qualquer dado cronológico ele pode não necessariamente estar correto, tá? Então, não se atentem muito para datas na Bíblia, porque elas não são 100% precisas do ponto de vista histórico, porque a gente sabe que isso foi um exercício feito, né, lá em 1650. Muita gente já revisou essas datas, é por isso que, inclusive, se você pegar uma Bíblia de estudo e olhar o ano em que aquele livro foi escrito e comparar com outra data, com outra Bíblia de estudo, você vai perceber diferenças nessas datas, porque muito provavelmente o editor da Bíblia de estudo A usou uma fonte, o editor da Bíblia B usou outra fonte, e aí as coisas não se comparam. Então, antes de iniciar, não se preocupem com essas questões de datas, porque isso é difícil de conciliar. Mas a gente tem alguns dados que são importantes da gente levar em consideração quando a gente fala da Bíblia, tá? Alguns são bastante conhecidos. Nossa Bíblia, a Bíblia que nós usamos na igreja, ela tem 66 livros, mas não são todas que têm 66 livros. Tem outras que têm um pouco mais. E não hoje, mas semana que vem a gente vai terminar um pouco esse assunto da Bíblia, né? Avançar um pouco mais nele e vai entender por que 66 Marquinhos, né? Podia ser só meia dúzia, já teríamos terminado a leitura, né, do ano, né? E por que 66 e não 80? Se você pensar em Lucas, como que o Evangelho de Lucas começa? Ele começa dizendo o seguinte: muitos empreendimentos, muitas iniciativas foram feitas para registrar os fatos que aconteceram entre nós, e eu, excelentíssimo Teófilo, também fui atrás desses fatos para trazer para você um relato preciso dos eventos que aconteceram em nosso meio. Então, o próprio Lucas já fala que muita gente escreveu a respeito daqueles eventos da época da igreja primitiva, ao século I, a época de Jesus. Mas por que a gente só ficou com 66? Legal, né? Esses 66 eles estão divididos em 2 testamentos, Antigo e Novo. Isso é uma invenção moderna, tá? Quem estava lá na igreja de Atos, lá, não sabia que tinha 2 testamentos, né? Isso a gente inventou muito tempo depois, tá? Eles nem tinham 66 livros naquela época, na verdade, tinham bem menos, tá? Também surgiu muito tempo depois, mas hoje a gente está muito acostumado a conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas isso nem sempre foi assim. Isso surgiu muitas décadas depois quando a igreja foi fundada aqui na Terra. Agora, uma questão de datas, acho que foi por isso um pouco que eu trouxe
no comentário do slide anterior, né? Esses livros foram escritos aí ao longo de 1500 anos, mas algumas fontes acham que o ideal seria 1400. Já vi outros que sugerem até 1600 anos ou mais. Então, por isso que é importante a gente não ficar muito preocupado se foi no ano 1635 antes de Cristo, porque pode ter sido, pode não ter sido, mas isso não muda muita coisa, tá? O que é curioso é que esses 66 livros, eles não foram escritos todos de uma vez, a gente já viu no slide anterior, e também não foi pela mesma pessoa. Aproximadamente 40 pessoas que viveram em épocas e lugares diferentes foram escrevendo os livros que depois foram compilados num único volume chamado Bíblia. O que é muito bacana nisso tudo é que existe uma coerência muito grande nesses livros. E é uma coerência que aponta para Cristo como o ponto central da Bíblia. Mas isso é uma interpretação, tá? É uma interpretação. Você não vai encontrar a palavra Cristo em todos os livros. Não vai encontrar. Não vai encontrar a palavra Jesus em todos os livros. Então, como que a gente diz que Cristo é o ponto central da Bíblia se não aparece o nome dele no 66? Marquinhos. Próxima aula, né? Na verdade, né, vai ficar realmente para a próxima aula. Então vamos lá. Mas o conteúdo que a gente tem nas Escrituras, ele é bastante diversificado. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é, e esse porquê que está escrito errado, eu corrigi 2 vezes e deixei errado, por que isso é importante? Né? A Bíblia é a nossa história. A nossa história. Nós estamos lá, como humanidade, não como indivíduos, porque não tem o Rodrigo lá na Bíblia, né? Não tem, mas é a nossa história como humanidade. As pessoas que estão lá são exatamente como nós. Na semana passada, eu vou trazer detalhes para vocês na próxima aula, mas na semana passada 2 autores publicaram uma obra questionando a forma como a gente encara a evolução da humanidade. Esses 2 autores são 2 autores britânicos, eles não são cristãos, mas eles estavam falando o seguinte: essa ideia de homem das cavernas parece muito estranho. O que a gente acredita é que o homem, ele sempre foi homem, como a gente vê, não tinha esse ser primitivo que alguns antropólogos definiram. E eles estão causando uma reviravolta na forma como a humanidade se interpreta, porque para eles, na teoria deles, o homem sempre foi homem, com esses mesmos defeitos, com essas mesmas qualidades, e não aquela visão antropológica que o homem primitivo ele era ingênuo, ele não sabia lidar com a terra, ele estava aprendendo, estava se descobrindo como homem. E eu gostei muito desse pensamento, porque eu até concordo com ela. Eu acho que nós somos assim sempre, entendeu? E se você olhar desde Adão até hoje, você vai ver que a gente cai nos mesmos erros. A gente tem as mesmas fraquezas, a gente tem os mesmos medos, a gente faz as mesmas coisas certas e erradas. Então a Bíblia é a nossa história. E eu acho que esse é um problema que as pessoas têm dificuldade de olhar. Outro aspecto é que a Bíblia é a nossa redenção, e eu estou terminando. A Bíblia é a nossa redenção. Lá no Éden nós caímos como humanidade. Mas lá em Apocalipse nós vamos ser restaurados, porque vai ter um novo céu e uma nova terra. Pessoal, termino por aqui, tá bom? Muito assunto, muitos temas. A cara de vocês está muito engraçada. Pena que não apareceu aqui no vídeo. Mas semana que vem, então, a gente vai mergulhar nesse assunto, falar um pouco mais. Não deixem de vir, porque vai ser uma boa discussão, uma boa reflexão. Amém? Deus abençoe.